Sabe, eu senti que já tava na hora de eu voltar a falar de alguma coisa pra meninas nesse canal. Gosto de explorar coisas pra públicos diferentes, apesar de muitas vezes não parecer. Esse impulso me levou a enfim sentar pra assistir Sayonkoku Monogatari, um anime de 2006 muito bem falado entre os poucos que o viram. E olha só, foi uma escolha super apropriada. Sayonkoku é feminino até o cerne. Tem roupas bonitas, romance, caras bonitos, uma protagonista que desafia o sistema patriarcal em que está inserida para entrar no governo e mudar completamente o sistema administrativo decadente de sua nação através de sua inteligência e perspicácia. Sabe, coisa que toda menina adora. E eu também, porque Sayonkoku é tão bom! Sayonkoku Monogatari, ou A História de Sayonkoku, nasceu em 2003 como uma série de livros da autora Sai Yukino, recebendo essa adaptação em anime pela Madhouse em 2006, que perdurou por 2 temporadas e amontoou 78 episódios no todo. A palavra Sayonkoku traduz mais ou menos para Reino das Nuvens Coloridas, essa se referindo não a um reino dos ursinhos carinhosos, mas às 7 províncias que compõem o país de Sayonkoku, cada uma designada com uma cor. Mas não deixe o nome fofinho lhe enganar, porque o país no começo do anime está em péssimo estado. Inúmeras brigas internas da família real deixaram o país fragmentado, a taxa de criminalidade descontrolada e a economia em pedaços, o que consequentemente contribuiu para morte e infelicidade na população. Qualquer semelhança com governos reais é mera coincidência. Talvez. Enfim, é nesse cenário que vive a heroína da nossa história, Ko Shurei. Ela é uma nobre e descende de uma importante família do reino, mas devido às condições do país, cresceu em uma pobreza luxuosa, com uma enorme casa caindo aos pedaços e trabalhando duro para ajudar o pai a obter o pão de cada dia. Mas, como costuma acontecer nessas histórias, a oportunidade bate à sua porta. Um dos conselheiros do rei percebe a destreza da jovem e pede para ela ajudá-lo com um plano pessoal. Basicamente, o rei atual do país, um jovem chamado Shiryuki, é um péssimo rei que só sabe fugir das responsabilidades e ficar de bobeira no palácio o dia inteiro. E o conselheiro quer que Shurei entre no palácio, se tornando consorte dele e o convença a agir como um rei digno. Shurei não adora a ideia, mas aceita, porque ouve dizer que o rei só gosta de homens, então não haveria perigo. Só que não, porque o Ryuki pode até ser bi, mas não é gay, e se apaixona perdidamente pela nossa heroína. Mas Shurei não tem tempo para romance, ela está ocupada demais planejando como governar o país. O motivo dela aceitar fazer parte do plano é porque Shurei sempre sonhou em ser uma oficial do governo para ajudar a salvar a nação que ela cresceu vendo morrer. Mas infelizmente mulheres não são permitidas na esfera política de Sayonkoku, então basicamente isto é o mais perto que ela conseguiria chegar. Felizmente, após vários episódios, sério, resumi já uns 10 aqui, esse anime é uma novela. As leis mudam e ela se torna a primeira oficial mulher na história do país. Mas esse é só o primeiro passo de uma árdua jornada para subir no poder, e ela terá que encarar todo tipo de tentativa de assassinato, diferenças de classe e, claro, machismo radical institucionalizado para chegar lá. E ela conhece um monte de caras bonitos no caminho também. Olha, escrever essa sinopse não foi fácil, sabe por quê? Porque Sayonkoku não enrola. Não existe status quo nesse desenho. Não existe um momento em que o elenco fique 100% fixo. Não existe repetição. Quando eu disse que era uma novela, eu falava muito sério. O enredo tá sempre indo pra frente, tudo, mas tudo que acontece serve pra avançar a história ou as relações entre os personagens, e cada episódio tem pelo menos umas 3 tramas concorrentes pra acompanhar e uma tonelada de personagens atuando nelas. É o tipo de estrutura que é fácil demais de ferrar. Se o personagem for desgostável demais, ou se uma história se arrastar demais, ou for confusa demais, o todo desmorona e fica impossível voltar pra acompanhar. E é incrível como Sayonkoku não cai em nenhuma dessas armadilhas. Nenhuma sequer! A história, os personagens, as reviravoltas, são todos tão consistentemente bons por todos esses 78 episódios que chega a ser espantoso. O que posso dizer? Sayonkoku me prendeu forte e nunca soltou. Expressão perfeita para o romance, né? Fazia tempo que eu não via tantos episódios de um anime sem enjoar em quase nenhum momento e no fim querer mais. Talvez a parte mais incrível de Sayonkoku seja sua protagonista, Shurei. Ela é uma heroína tão fácil de gostar, inteligente, astuta e com uma dedicação inabalável para com seu objetivo extremamente nobre de melhorar o país em que cresceu, que por si só é bem especial, já que mocinhas de romance geralmente têm objetivos bem menores, tipo conquistar um carinha aqui ou vingar alguém, dá a Shurei um grande diferencial. Também ajuda muito o fato dela ter uma visão realista do mundo em que vive. Não me entenda mal, ela é otimista e encantadora, um de seus maiores defeitos sendo a dificuldade de enxergar a malícia nos outros, mas ela não é boba. 望んでいることなんて大したことじゃないのよ。国中の人が幸せになれるような国を作ってくださいなんて
バカなことを言うつもりはないわ。幸せも不幸もその人自身の問題だわ。だから王様はそんなことまで責任を持たなくていいの。だって人の力でなんとかなることだっていっぱいあるのよ。でも庶民がいくら頑張ってもできないことが絶対ある。それをするのが王様のお仕事でしょ。王様がサボったら誰がやるというのよ。 Isso a deixa ainda mais gostável do que se ela fosse uma típica molenga otimista e açucarada. Apesar de tudo que ela viveu, todas as pessoas que ela viu morrer e de todo o machismo que ela encara durante sua jornada, ela nunca deixa de ser otimista e calorosa. Pode até ser meio clichê torcer pra esse tipo de personagem sofredora, mas se isso é errado, eu não quero estar certo. Se fosse pra apontar um defeito na personagem, que nem é realmente dela, é mais da estrutura da história, é o número de vezes que ela precisa de ajuda para superar uma dificuldade. Não é uma característica que eu gosto muito. Não consigo recomendar pra ninguém a Katsuki no Yona, por exemplo, porque aquela protagonista não consegue dar 3 passos sem um boy pra segurar a mãozinha. Mas com o passar do tempo, vi que fazia parte dos temas que a série aborda. A Shurei pode até ser brilhante, astuta e capaz de levar o país a um futuro próspero, mas ela está num ringue que não lhe dá nenhuma vantagem. Ela não corre constantes perigos por ser fraca, mas porque a sociedade em que ela vive é absurdamente cruel contra as mulheres. Por isso ela precisa de ajuda. Em termos mais leigos, isso claramente se aplica ao nosso mundo também. Não adianta só as mulheres serem fantásticas. Sem ajuda, elas não conseguem ir a lugar nenhum, porque o mundo está contra elas. O fato dela precisar de ajuda não minimiza nenhuma de suas múltiplas conquistas na história, e acho que é isso que realmente conta. Em outras palavras, Shurei pra presidente! Os demais personagens são ótimos também. Os rapazes podem até ser todos parecidos, mas são variados em personalidade. Tem zilhões de personagens em Sai Koku, mas todos conseguem ser distintos uns dos outros em pequenos modos. Por exemplo, no decorrer do anime, a Shurei tem 2 chefes sérios e rígidos, porém bem intencionados. O mascarado Koki-jin e mais tarde Ki-Koki. Os dois são o mesmo molde de personagem, mas diferem em temperamento. Com Kijin sendo mais seco e contido em suas broncas, enquanto Koki é mais debochado e sádico. Mais uma vez, é um testamento para a capacidade da autora a história ter tantos personagens de idades semelhantes, mas que continuam bem únicos, e novos personagens constantemente aparecendo e sendo tão bons quanto os antigos. E todos, sério, todos mesmo, são personagens completos, com objetivos próprios, histórias próprias, e que ainda assim servem uma função para a história principal, e para a jornada da Shurei, mesmo que só indiretamente. Vale repetir, isso não é fácil de fazer, especialmente com romances, então continuo a tirar o chapéu para a autora. Muitos chapéus já foram tirados, e mais ainda serão. As personagens femininas estão em menor número, afinal, homens bonitos são o foco, mas são todas maravilhosas também. A Shurei é especial, mas nenhuma outra mulher nessa série é um acessório ou uma simples rival romântica, nem nada assim. Todas são fortes, mas fortes de jeitos diferentes. Algumas são boas de briga, outras são geniais nos negócios, outras são só muito determinadas, mas nenhuma é descartável e nenhuma é supérflua. Sinto que nem preciso dizer que Sai Koku é extremamente pró-mulheres, mas não é ingênuo quanto a isso. Todas vivem em um mundo machista, em que as cartas estão totalmente contra elas, mas promove que elas nunca devem se rebaixar ao nível de seus oponentes. いいかい? 何を言われたって女であることに誇りを持ちな。男と同じ舞台に上がってもあんたは男になるんじゃない。女として男にできないことをしに行くんだ。 Vamos ignorar a binariedade dessa conversa e nos focar na parte da mensagem que me cativou mais. Tenha orgulho de quem você é e não mude por causa de gente podre. É uma mensagem maravilhosa e deixa um bom anime ainda melhor. Eu sei que chamei o anime de romance, mas o romance realmente não é tão presente quanto se esperaria. Em primeiro lugar, os personagens que só pensam em romance em um nível emocional, como Heiryuki, são minoria e são considerados infantis por fazerem isso. O romance em Sai Koku é relativamente mais maduro. Aqui não há personagens ficando vermelhos a cada sílaba que a pessoa amada profere, ou tendo mal entendidos no corredor da escola, ou abraçando o travesseiro só de pensar no fulano ou na fulana em questão. Em Sai Koku, sentimentos são expressados mais sutilmente, e a maioria dos personagens tem ciência do que os outros sentem, fora um tapado ou outro, tipo a nossa heroína. Como alguém que já assistiu bastante anime de adolescente, é bem refrescante ver personagens conversando sobre o que sentem sem virarem pimentões ou tropeçarem no vento ou coisa do tipo. E como eu disse, não é tão presente. Todos os personagens têm prioridades bem maiores que romance a todo instante. E uma forte temática da história é se os personagens realmente conseguirão seguir os seus sonhos e ficar com quem amam ao mesmo tempo. E funciona bem! Por serem mais escassas, as cenas românticas são muito mais impactantes. E apesar de parecer um harém, não é bem um harém. Fora vilões, só 2 personagens têm interesse na Shurei.
Vira 3 do penúltimo episódio, mas isso é spoiler. Então é mais um típico shoujo com um típico triângulo amoroso do que um harém. Voltando para a história principal, talvez tudo o que eu disse até aqui tenha feito a história parecer densa e séria, mas realmente não é. Tem bastante comédia e leveza para contrabalancear todos os jogos mentais políticos que esse pessoal trava, e até esses jogos são apresentados de um jeito envolvente, agradável. Sério, sempre que a Shurei tinha que discursar na frente de um monte de velhos escrotos que a menosprezavam, eu me sentia assistindo a luta final de um ótimo shonen, sabe? E acredite, eu sou do tipo que se entendia muito facilmente com papo político e tenho pouca paciência para longos blocos de exposição em animes. Se eu compreendi perfeitamente tudo o que acontece em Sai Koku, é porque é apresentado de um jeito simples e divertido de ver. Mas perfeito o anime não é. O principal defeito é bem evidente. A animação não é grande coisa, e apesar de melhorar um pouco na segunda temporada, dói no olhar do começo ao fim. O design dos personagens são atraentes, apesar de pouco variados, Deus, é tão fácil confundir esses homens, mas personagens se movem pouquíssimo, atalhos de edição são usados direto e as ocasionais cenas de luta são simplesmente embaraçosas. Em suma, não é nem de longe o melhor trabalho da Madhouse. E eu entendo se algumas pessoas realmente não conseguirem superar esse visual pobre, mas eu, pessoalmente, acho tolerável aqui, porque Sai Koku não é um anime que precisa de muito movimento. A força está no roteiro e nos diálogos, então acho perdoável o anime ser meio feio. Claro que, sendo assim, sei lá, talvez fosse mais econômico fazer uma visual novel, mas não teria o mesmo alcance. Mas uma visual novel de Sai Koku é uma ótima ideia. Mas enfim, outro problema é a presença de uns clichês irritantes de shoujo. E sim, tecnicamente não dá pra classificar uma série de livros como shoujo, mas olha, a adaptação em mangá foi publicada em uma revista shoujo, é shoujo. O clichê mais irritante pra mim sendo o beijo forçado tratado como romântico. Sério, eu odeio esse clichê do fundo da minha alma. Beijo roubado não é fofo, é estupro. Eu não ligo se os livros são de 2003, é um problema. Eu demorei bastante pra parar de odiar o Ryuki por causa disso. Fora isso, também não sou muito chegado ao elemento sobrenatural na história. Sim, a história tem um elemento sobrenatural. Sei lá, é tão bizarro sair de uma sessão da Shurei onando o patriarcado e cortar pra um velho conversando com um fantasma. Sinto que ele não se encaixa bem aqui, pra não falar que causa um desequilíbrio monumental de poder. Quer dizer, o que são soldados bobos e suas faquinhas contra uma mulher que pode nocautear 10 homens só com um olhar? Eu não gosto muito, sinto que não acrescenta muito pra história. Mas acima de todos os elogios e defeitos que eu posso dar, acho que o que eu senti por Sai Koku é bem simples. É uma história envolvente e bem contada, com personagens por quem dá gosto torcer. É basicamente isso. Esses 11 minutos foram desnecessários, era só isso que eu precisava dizer. Eu adorei assistir, adorei conhecer mais destes lindos homens e mulheres a cada episódio. E putz, se você puder superar a feiura da animação e a falta de ação na história, acho que talvez você sinta isso também. Infelizmente, mesmo com 78 episódios, o anime termina em aberto, adaptando só 12 dos 18 livros da saga. E doeu, cara. Doeu terminar o anime e saber que eu não vou ver a Shurei virando presidente e provavelmente esperando até os 80 anos pra reciprocar os sentimentos do Ryuki e acabando com a fome no mundo. Faz tempo que eu não me senti assim. Se realmente fizerem um novo anime um dia, espero que não seja uma nova adaptação. Mesmo com 78 episódios, a história não se arrastou para cobrir todos esses livros, e duvido muito que fosse ganhar o tanto de episódios necessários para adaptar tudo de forma satisfatória hoje em dia. Eu quero Season 3, cara! Acho que uma adaptação em live action funcionaria muito bem também. É só investir num figurino bonito, tirar os elementos sobrenaturais e partir para coletar prêmios em festivais. Eu ficaria até satisfeito se os livros fossem lançados por aqui. Eu não sou grande fã de literatura japonesa, mas por Sai Koku, abriria uma exceção. Mas ao invés de me lamentar pelo que não tenho, vou ficar grato pelo que tive. Sai Koku foi uma jornada maravilhosa. Eu ri, eu chorei, eu fiquei grudado na TV toda vez que a Shurei tinha que discursar na frente de um monte de velhos filhos da mãe que se recusavam a aceitar uma mudança tão boa no status quo, e fiquei triste ao dizer adeus. Nem preciso dizer que recomendo fortemente, não me arrependi de um momento sequer. Ok, eu me arrependi um pouquinho ali no começo arrastado da segunda temporada, e nos 3 episódios retrospectiva no meio dela, e nos beijos forçados. Olha, ninguém é perfeito, tá? Sai Koku tem muitos boys. Boys do bem, boys do mal, boys tímidos, boys sérios, boys brincalhões, boys psicopatas. Mas afinal, quem são os best boys? Bom, essa é a minha listinha pessoal, não em ordem de importância. O primeiro é o Seiran, irmão mais velho do rei Ryuki, que, devido a motivos de assassinatos dentro da família, fingiu sua própria morte e agora vive como guarda-costas da família da Shurei. Eu não sou de shippar irmãos adotivos, ele e a Shurei meio que são, mas eles formam um casal fofo. O Seiran se apresenta como um homem sério, mas é perfeitamente brincalhão e até meio filho da mãe quando quer.
Gosto da maturidade dele, que é também sua maior falha. Pra ser o bom irmão mais velho e o bom guarda-costas, ele contém seus sentimentos, e por isso provavelmente não vai terminar com Shurei. Pena, mas tem muito peixe no mar. O segundo é Ensei, que começa o anime como governador substituto de uma das 7 províncias de Sayunkoku, a província Sa. Não é muito inteligente, mas é perspicaz, amigável e leal. E acho que é o único personagem desse anime com menos de 90 anos que tem barba. Infelizmente ele raspa depois do primeiro arco. O terceiro é Koukijin, o primeiro chefe intimidador, porém bem intencionado da Shurei. Sabe, eu já gostava dele antes da revelação. Ele contra-atacou bastante machismo escroto por ver o potencial da Shurei em primeira mão. É fofo pra caramba. Mas depois dele tirar a máscara, gostei ainda mais. Sabe por que ele a usa? Porque o rosto dele é bonito demais. Tão bonito que o ouvinte fica incapaz de conversar direito, incluindo homens. Não, nós nunca vemos esse rosto. O quarto é o Shouka, o pai da Shurei. Ele sempre se apresenta como aquela típica figura pai de shoujo, mas na realidade é o líder de um grupo de ninjas. O interessante é que o anime só mostra isso raras vezes, e é perfeito, porque você realmente esquece que esse solteirão idiota consegue ser badass. E por fim, Shin Suo, também conhecido como Tantan. Um não muito grande nobre que faz amizade com a Shurei depois de ser forçado pela família a pedi-la em casamento. É o menos extraordinário personagem da série, na verdade. Não é muito inteligente, ou forte, ou motivado, ou preocupado com o bem-estar da nação, mas no fundo é um bom amigo e forma o meu OTP de amizade com a Shurei. E por sinal, eu também vejo ele como não hétero? Talvez não gay, apesar de ser hilário interpretar ele como sendo amiga gay da Shurei, mas talvez assexual? Bom, em suma, definitivamente é o menos hétero do elenco. Adoro ele. Eu tenho a teoria de o motivo de Sayunkoku ter durado tanto tempo não foi nem a qualidade, que ele tem, mas isso nunca foi garantia de audiência, mas sim a presença de um monte de dubladores japoneses famosos no elenco. Hikaru Midorikawa, Tomokazu Seki, Takehito Koyasu. É praticamente uma galeria all-star dos seiyus populares de 2006. Bem legal. Se tinha uma coisa que eu queria encaixar no texto principal do vídeo, é uma síntese do melhor arco do anime inteiro, na minha opinião. A história que eu apelidei de Arco da Doença. Bom, felizmente eu posso colocá-la aqui, então vamos lá. Ele começa depois que Shurei e seu jovem amigo Eigetsu se tornam governadores de uma das 7 províncias, a província Sa. Um pequeno vilarejo periférico dela é assolado por uma doença misteriosa, e naturalmente os dois governadores entram em ação. Eigetsu, aprendiz de médico, vai para o vilarejo e tenta controlar os sintomas, identificando facilmente a fonte e o método de prevenção, mas não a cura. Enquanto isso, Shurei recebe do pai adotivo de Eigetsu, um médico errante anti-governamental, estudos da doença e seu tratamento, e ela não perde tempo, correndo para reunir médicos, administrar o treinamento deles para cirurgia de cura, algo inédito no reino, negociar com os comerciantes o financiamento da viagem e da produção dos materiais necessários para a cirurgia, e partir para o vilarejo o quanto antes. Mas é um processo difícil. A burocracia do reino e o desgosto dos outros políticos por ela fazem de tudo para atrasá-la. E para piorar, uma seita local espalha um boato de que foi culpa dela a doença estar se espalhando. Afinal, não tinha tanta doença assim antes da gente ter uma oficial mulher, não é mesmo? Mas em nenhum momento ela sequer pensa em desistir. Salvar pessoas é justamente o motivo para ela ter entrado nesse mundo, e ela não hesita em driblar a burocracia e violar leis para cumprir com seu dever, mesmo sabendo que com certeza seria destituída do cargo ao voltar. É um arco muito intenso. A pressa, a urgência, a incerteza nas mentes dos médicos, a constante ameaças de morte, há uma seita que tenta prender a Shurei num círculo mágico. Entende agora porque eu não gosto do elemento sobrenatural de Sayunkoku? Sério, essa síntese não faz jus ao quão bom esse arco é. Mas no fim, ela salva o maior número possível de pessoas e erradica a doença na região. E apesar de triunfante, ela deixa a província com pesar. Sim, ela fez a coisa certa, mas sacrificou sua chance de poder fazer mais no futuro pela província Sa, e talvez até por qualquer outra província. É uma vitória relativamente pírrica. Mas antes de partir, Shurei é abordada por uma menininha cuja mãe foi salva por um dos médicos. E o que ela diz muda tudo. 私ね、なりたいものができたの。あ、わかった。お医者さんね。私、管理になる。シュウレイお姉ちゃんみたいに管理になって誰かを助けに行くの。Ela conseguiu. Shurei mudou o reino. Reformas políticas e afins são importantes, mas derradeiramente são passageiras, mecânicas, perênias. Mas inspirar os outros? Isso é imortalidade. É passar adiante o seu sonho. Essa menina vai crescer falando pra família, pros amigos, pro cachorro sobre a oficial mulher que trouxe um batalhão de médicos pra sua cidadezinha esquecida, desafiando todos que a mandavam desistir e salvou sua mãe.
Ela vai passar isso pros filhos, que vão passar isso pros netos. A mudança começou e não pode ser parada. A Shurei venceu. E se não fosse pela natureza dela de ser incapaz de ficar sem fazer nada, ela poderia se aposentar, orgulhosa de ter cumprido sua missão de vida. Esse momento acabou comigo. Eu nunca tive tanto orgulho de um personagem fictício quanto eu tive da Shurei naquele instante. Ela mereceu cada lágrima que eu derramei, e não foram poucas. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Shurei pra presidente. Caras bonitos são o principal, mas quantos tem na história afinal? Ryuki, Shuei, Shouka, Seiga, Anju, Egetsu, Jin, Seiran, Koyu, Santa, Sho, Kokuju, Ryuren, Ryo, Hakumei, Sakuju! Peguem, 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 temos que pegar bichonens!